Nosso Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. Nogran, mármores e granitos. Grow, engenharia e serviços. Empresa capixaba para atender às demandas industriais. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz de bem, mais um Papo de Padre. Obrigado pela sua presença e a sua companhia. Se você tivesse a oportunidade na vida de sair da sua cidade para poder ir morar em Paris ou na França, você iria? Largaria tudo? Teria a oportunidade de fazer um estudo? Talvez seja o sonho de muitas pessoas, mas muitos não têm, talvez, coragem ou condições de poder largar tudo. E esse período na França, na Europa, temos acompanhado pelos telejornais, a pandemia também lá chegou. Hoje nosso Papo de Padre é com outro sacerdote. Ele é aqui do Espírito Santo, da cidade de Cariacica, aqui no Espírito Santo, na Grande Vitória. E durante muitos anos mora hoje lá na França. Ele estudou para ser padre lá, fez o seminário e hoje é padre na França. É com muita alegria que a gente vai poder conversar um pouco por que essas motivações e também entender o que é ser religião, como é que é religião num país de igualdade, liberdade, fraternidade, Revolução Francesa, quais são as consequências disso na vida, na sociedade, na pessoa e na religião. Uma alegria muito grande, Padre André. Boa tarde, Boa tarde, boa bom noite, dia, bom noite. dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Padre André, quantos anos de padre? Estou no meu 4º ano de sacerdócio. Quanto tempo de formação? Quanto tempo de formação? Muitos anos de formação, porque eu cheguei na França já em 2006, numa comunidade religiosa. Então, quando nós estamos na comunidade religiosa, já é uma formação para o sacerdócio, sem ser de fato uma formação acadêmica. Então, fiquei 3 anos e meio nessa comunidade, depois voltei para o Brasil e depois voltei para a França de novo. Ao todo, 8 anos de formação, ou mais, nem sei. O senhor é aqui de Cariacica, no Espírito Santo. Como é que foi parar um vocacionado na França? Tudo na vida são encontros, né? Sem fazer propaganda de um certo programa de televisão, mas são encontros. E eu acredito que Deus ele vai nos guiando, né? Eu sempre digo que eu gostaria muitas vezes que o anjo Gabriel viesse falar claramente o que nós temos que fazer, mas nunca acontece. Então, Deus ele se serve de pessoas, de situações, de coisas, até mesmo de objetos, porque Deus é Deus, e para nos mostrar algum caminho. Eu sempre fui muito inquieto com relação a uma boa inquietação no que diz respeito à fé, à igreja, à missão. E desde pequeno, me lembro na minha paróquia lá em Itacibá, em Cariacica, onde de vez em quando eu subia na matriz e via uns livros de missão. E essas missões pelo mundo afora, na Amazônia, na África, na Ásia, na Europa, no mundo inteiro, sempre me atraíram. Eu sempre achei algo muito interessante e algo que falava o meu coração. Então, pouco a pouco, crescendo na fé, encontrei então um grupo de freiras francesas aqui no Brasil que me fizeram um convite, me enganaram, as freiras me enganaram, falando simplesmente, vem, passa 3 meses com a gente na França, é o seu tempo, né, que a gente não precisa de visto durante 3 meses na Europa. Fica um pouco lá 3 meses com a gente, trabalha no nosso convento, na paróquia, você já fala um pouquinho de francês. Meu francês era muito falho, mas eu falava, aprendi aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. E vem, fica com a gente. E os 3 meses se tornaram 3 anos e meio. E 3 anos e meio eu mudei para uma CI da comunidade religiosa, entrei numa diocese, na diocese de Toulon, no sudeste da França, perto da Itália já. E ali já estou há 10 anos. Você saiu daqui com pouca idade. Eu tinha 21 anos de idade. O que é mais difícil? Para um vocacionado já é difícil deixar a família. Você deixou família, deixou amigos, deixou pátria, deixou... Meu emprego, que eu gosto, que eu amo, é uma paixão, eu sou professor de geografia. Ah, professor de geografia? Chegou a formar? Formado, dei aula nos colégios públicos, privados aqui de Vitória. E ensinar para mim é uma grande paixão. E eu digo que eu sou professor. E
o ser professor tá para mim na minha vida de padre. E foi difícil esse início, então, de mudança, largar tudo, ainda mais em outro país, em outra língua ainda por cima. Em outra língua. Vou dizer que existe o primeiro ano onde tudo são flores, onde tudo é diferente, onde tudo é novo, tudo é maravilhoso. Não preciso dizer que a França é um país fantástico em termos de geografia, de arquitetura, de história, de arte. Então tudo isso é muito impressionante. E para um menino de 21 anos que acabou de deixar a universidade é fantástico. Mas o primeiro ano passa, o segundo ano chega, o terceiro, e aí eu acho que começa a grande dificuldade, as questões. Será que é isso mesmo? O que eu estou fazendo aqui? Vale a pena? O primeiro ano não. O primeiro ano é uma festa. Mas logo que passa o primeiro ano, as coisas começam a ficar mais difíceis. Você fez lá filosofia, teologia? Isso. Fiz filosofia e teologia, mais a formação ligada à vida religiosa no comecinho, né? Mesmo que eu tenha deixado um pouco a congregação. Morava mais numa espécie de convento, onde eu saía pouco, vivia para a oração e para o trabalho interno, né? Como vivem monges, né? E depois eu acabei assumindo uma vocação diocesana, como padre diocesano, numa paróquia, em contato direto com o povo de Deus. O senhor está lá 10 anos? Na diocese onde eu estou agora, 10 anos. Na França? Na França, 13 anos. É quase um cidadão francês, europeu. Um terço da minha vida. O racionalismo, a revolução industrial, toda essa preocupação, todo esse surgimento que vem dos países europeus, de modo especial a França, essa igualdade, fraternidade, liberdade, qual é o impacto nisso no religioso? O impacto é total. Ainda que nós temos uma visão muito florida da Revolução Francesa. Nós temos a versão que nós saímos das trevas para chegar à luz. Né? Paris, por exemplo, é chamada Cidade das Luzes, não é por causa das belas luzes da cidade de Paris que iluminam a cidade, que a deixam muito bonita. É por causa das luzes da Revolução Francesa, da filosofia. E isso, nós temos uma visão que às vezes esconde a realidade, que esconde a verdade. A verdade é que, em nome da razão, nós tentamos eliminar a fé como se fé e razão fossem dois elementos contraditórios e incompatíveis. A Revolução Francesa não se fala muito, primeiramente que não é um erro muito grave ver a Idade Média como o século das trevas, o tempo das trevas, porque não foi bem assim. A Idade Média é um tempo também de grandes descobertas, é o tempo da criação do modelo europeu de sociedade. A Revolução Francesa vai dizer que tudo isso é falso, que nós vivíamos nas trevas e que precisávamos de uma luz, a luz da razão. E em nome da luz da razão, então, nós vamos nos permitir de acabar com tudo que é religioso. É claro que o religioso, o que é o religioso na época da Revolução Francesa, em 1789? O religioso é o cristianismo e, mais especificamente, é o catolicismo. Então, nós vamos tentar eliminar o catolicismo, o governo vai se apropriar de todos os bens imobiliários da igreja, o governo vai tomar para si todas as catedrais, as igrejas, os conventos, vai expulsar monges e monjas, vai matar todas estas pessoas. E nessa época houve um êxodo, uma saída muito grande em massa do convento, da igreja, para outros países, da Igreja da França para outros países, porque se tornou impossível. Nós temos esse episódio famosíssimo das carmelitas, das irmãs carmelitas de Compiègne, que foram assassinadas, que foram guilhotinadas. Mas elas são um exemplo de um convento inteiro que é guilhotinado, mas nós temos centenas de outros exemplos. O objetivo muito claro era de eliminar a fé como se ela fosse contrária à razão. Isso vai marcar a sociedade, porque até hoje nós percebemos uma cristofobia ou uma cristianofobia, tem dois modos aprendi que tem dois modos de dizer, que vai marcar a sociedade francesa até os dias de hoje. E a gente vai falar que hoje tem um crescimento da cristofobia, penso eu que seja falso, não tem isso é um processo, isso existe já há muito tempo na Europa,
E isso vai marcar, claro que vai marcar o modo de viver a fé do francês. A igreja francesa, a igreja católica, já que sou padre, né, posso falar com mais propriedade da igreja católica, acabou se tornando muito fragilizada. Para você ter uma ideia, na minha paróquia, nossa igreja principal, ela não nos pertence. As grandes catedrais da Europa não pertencem à igreja, porque tudo isso foi confiscado pelo Estado em 1789. E tem que pagar algum imposto, uma coisa assim, ao Estado, uma coisa? Nós temos o direito de utilização do espaço. O que foi feito aqui ao longo do tempo, algumas associações de fiéis acabaram comprando alguns conventos e alguma igreja de volta para que nós tenhamos o direito de fazer uma obra, mudar e assim por diante. Mudar. Hoje em dia, para eu mudar qualquer coisa num prédio público religioso francês, eu preciso de passar pelo governo, seja pela prefeitura, seja num governo equivalente do governo estadual ou no governo federal. Porque esses imóveis não nos pertencem. Eu não tenho direito de mudar a pintura, eu não tenho direito de reformar, eu não tenho direito de mudar eu não tenho direito de fazer nada. Eu tenho direito de utilizar a igreja. E basta. Mas eu ainda quero saber o coração, a cabeça do francês e do religioso. Sim. Tá bom? Ok. Aqui, padre. Obrigado. Não é francês não, tá? Sim. Mas lá tá tem ótimo. muito isso, não tem? Essas pracinhas, essas esquinas. Sim, o francês ama café, ainda que não produza nem um grão de café. Vai conversar com alguém como nós estamos conversando. O café é de lei, faz parte do... A primeira coisa que um francês vai te propor é um café, para conversar. Tá, e esse religioso, as consequências da revolução na cabeça de um francês? Você falou a instituição, agora, e o francês? Nas celebrações lá, tem gente? O povo vai para a igreja? O povo reza? Se o povo reza, o povo vai para a igreja. É claro que eu não posso comparar com a paróquia Perpétuo Socorro da Praia da Costa, aqui no Espírito Santo. Mas o povo vai para a igreja e eu tenho a sorte ou a graça de ter igreja. Eu tenho 3 igrejas na minha paróquia, igrejas grandes e cheias, com muitas missas no final de semana e missas procuradas, igrejas muito cheias. Essa é a realidade, mas essa não é a realidade da França, de fato. Essa é a realidade das grandes cidades, essa é a realidade das cidades que estão próximos do mar, como é o caso, eu moro perto da beira do mar, no Mediterrâneo. Cidade com um porto militar, com muitos marinheiros. Então, é um público, o público de marinheiro é o público que vai muito à igreja. É um público que tem muitos filhos. Francês tem muitos filhos? Esse povo. Esse público específico. O católico praticante francês, ele tem muito filho. A média de filhos na minha paróquia é de 5. Ah, você tá brincando. Uhum. Na minha antiga paróquia tinha uma família com 9 filhos. É porque ele segue a doutrina de não preservar outras coisas? Não, porque nós somos feitos para crescer-vos e multiplicar-vos, então nós vamos nos multiplicar. Mas não parece essa ideia do francês Mais uma moderno? vez, a pergunta foi do católico francês. O católico francês ele tem muito filho. O católico ativo, praticante, marinheiro, tem muito filho. Então, o que significa que na minha paróquia, quando eu tenho 10 pessoas na missa, quando eu tenho 10 famílias na missa, eu já tenho 70 pessoas. Isso é quase tudo, então. Ou seja, já dava 25% da igreja a capacidade. Já tá... Proporcionalmente, então, ou seja, os católicos é uma coisa, agora proporcionalmente em relação à população, a frequência, a participação, a religiosidade, ela é pequena. Ela é pequena. A prática do católico francês é de cerca de 1%. O índice de prática. 1%. O que é muito baixo, sabendo que o que nós chamamos de católico praticante no Brasil é aquele que vai à igreja, talvez todo domingo, ou uma vez por semana. Que também não é muito alto também, não. Não deve ser muito alto. Não é muito alto, Mas não. acontece que existe uma diferença. O que é considerado um católico praticante na França é aquele que vai para a igreja talvez uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Esse é um praticante. Então, um praticante, ou seja, alguém que vai para a igreja pelo menos uma vez por mês, é de 1% da população, o que não é muito. Mas quando nós vamos para Paris, quando nós vamos para Versalhes, que são cidades muito grandes, é a capital do país, Versalhes, né, com o Palácio de Versalhes, a cidade dos reis.
Ali nós temos uma prática elevadíssima da fé. Independente se marinheiro ou não, ali nós temos uma igreja forte, uma igreja, mais uma vez, com muitos filhos, uma igreja com um seminário cheio, com muitas ordenações regularmente. Mas isso é Paris e Versalhes. Mais uma vez, fica tudo muito restringido às grandes cidades. Com a Revolução, você tinha perguntado como é que é a espiritualidade do francês. O católico francês, com essa ideia da Revolução Francesa, com a ideia da razão e tudo mais, todas as práticas devocionais que fazem parte da fé católica, né, acabou se perdendo muito. Ficou numa fé muito intelectual, uma fé muito racional. Eu acredito simplesmente naquilo que... Consigo explicar e entender. Exatamente. Essa é uma marca muito profunda que é muito diferente do Brasil, ainda que o brasileiro comece também a entrar a fundamentar a sua fé. Exatamente. Hoje tem esse movimento. Esse movimento tem sido muito forte aqui no Brasil. Nós temos na França ali alguns santuários e manifestações marianas, né? Que foi no período também pós Revolução Industrial, Revolução Francesa, assim por diante, que nós temos lá Lourdes, La Salette, né? O que mais ali de... A Nossa Medalha Milagrosa, né? Em Paris. Pouco conhecido, mas é reconhecido pela igreja, o Santuário de Nossa Senhora do Laus, que é perto de La Salette, a 1 hora mais ou menos. Isso impacta na vida do francês? Porque assim, tem muitos brasileiros que vão em massa para esses lugares e querem ir. O francês valoriza isso, reza isso? Olha, é difícil dizer. Vamos dizer que sim, mas ao mesmo tempo, quando a gente vai no Santuário de Lourdes, por exemplo, durante o verão, que é o ápice da frequentação, existem mais... Isso é comprovado. Quando você olha o calendário, né, fora da pandemia, claro, teve um final de semana, por exemplo, onde tinham 11 missas celebradas no santuário. 11 missas celebradas em italiano e 9 missas em francês. Isso para mim quer dizer muita coisa. Sem contar todas as missas em português, as missas em italiano, a missa em ucraniano, todo o público que vem, muitos do Sri Lanka e da Índia, que frequentam esses santuários. Então, os franceses acabam sendo minoria. Quando nós vamos a Rue du Bac, onde teve o lugar das aparições da Medalha Milagrosa, que é muito conhecido no Brasil, Nossa Senhora das Graças, toda vez que nós vamos lá, nós vamos encontrar qual é o público que frequenta esta capela. É o público da França, das ilhas, porque a França tem muitas ilhas pelo mundo afora, né? Guadalupe, Martinica, Ilha da Réunion, são ilhas francesas fora então do território, em países, vamos dizer assim, território tropical. Está cheio desse público, está cheio de africanos. Sempre tem brasileiros na Capela da Medalha Milagrosa, porque primeiro que o brasileiro ama ir a Paris, e ir a Paris tem que visitar, sobretudo um católico, vai visitar a Torre Eiffel e a Capela da Medalha Milagrosa. É quase um ponto de parada obrigatório. Então sempre tem franceses, sempre tem brasileiros, mas a gente vê pouco francês. Isso é muito interessante. Justamente eu acho que volta nessa questão da religiosidade, tudo aquilo que é considerado popular, da fé popular, que faz parte da nossa vida, que faz parte, né, da nossa história, que faz parte do ser católico, tudo isso foi deixado um pouco de lado para uma religião intelectual. Agora, é diferente celebrar aqui e celebrar lá? Fala para mim, o rito é o mesmo. O rito é o mesmo. O rito é o mesmo, mas é diferente. É diferente. Mas é diferente porque a cultura é diferente. Eu não posso exigir, ainda que exista um movimento mais, né, de uma missa mais calma, que tem crescido aqui no Brasil, não vou entrar em detalhes, de uma missa mais calma e tudo mais, em gregoriano, em latim e tudo mais, isso ainda não condiz com o brasileiro. São grupos. Na França, dificilmente, eu nunca vi uma bateria numa igreja. Eu nunca vi. Eu sei que existe. Instrumento, toca bateria. Instrumento, bateria. Eu nunca vi. Um atabaque, então, uma percussão. Percussão, às vezes, algumas igrejas até colocam mais aquela... Eles expressam com o corpo, como muitos aqui brasileiros são... que corpo? Não, esquece, não tem expressão. Rezar só a razão. É aqui, ó. Razão só. Sobretudo, assim, não me faça. Às vezes eu até tento, né, a missa com os jovens, você tenta colocar um canto mais animado, e a gente mistura, às vezes, violão com órgão tocando no fundo. Fica interessante, não é incompatível. Mas não dá, você tenta
Claro que não é bater palma a missa inteira, também eu não gosto pessoalmente, mas você tem, às vezes, a gente coloca um canto de louvor antes de começar a missa, sem reação. É uma coisa impressionante. Uma vez eu estava morando na Itália, né, substituindo um pároco na paróquia, e aí ele me ensinou como, olha, eu vou sair, como vai celebrar as missas. Aí ele me deu um controle, chegou aqui, pegou um controle para mim, chegou um controle na minha mão e falou assim, olha, você entra, aperta play. Sim. Aí a musiquinha começou a tocar. Aí quando você chega no altar, você aperta pausa. Aí você faz o rito inicial. Quando for aclamação, você aperta play, ou seja, onde parou, continuou. Eu fiz uma vez isso, para nunca mais. Gente, para nós assim... É um choque. É um choque. É um choque. Sabe, de poder, essa afetividade, essa proximidade, um rapaz lá tocando violão, mesmo a senhorinha cantando lá, ou seja, essa participação e interatividade com os leigos muda até a nossa forma de pregar e de celebrar. Muda tudo. As missas que eu celebro durante a semana, elas duram entre 25 e 30 minutos. No domingo festivo, vai 40. Domingo festivo, 45 minutos. Aí, ó, pra quem gosta de uma missa rápida, aí, aproveita a oportunidade. Minha homilia minha pregação durante a semana dura 3 a 4 minutos. Gente, mas esse povo tão racional assim, precisa de mais fala, não? Não, o francês ele quer algo conciso, ele quer algo o que você tem que falar? É isso? Então fale isso, não precisa contar história. Não precisa. Você contar o evangelho de novo, não, eu já li, né? Não, esse modo de pregar brasileiro, independente de ser evangélico ou católico, esse modo de pregar do Brasil, de começar de novo, pegar versículo por versículo, explicar o tempo litúrgico. Não, esquece. O francês ele já sabe que está no advento, não precisa falar o que é. Entendeu? Então, pula, vai direto para o essencial. O que o evangelho está dizendo e conta o evangelho. Conta o evangelho, não. Explica o evangelho. Eu quero falar também sobre a pandemia. O que a pandemia causou na França? Vamos lá? Padre André, quais foram as consequências da pandemia na França? E na igreja, por exemplo? Eu falava com você antes de começar a nossa conversa, de algo muito interessante que a gente pode perceber isso no Brasil, na França, em qualquer lugar do mundo, que as crises, elas sempre revelam nossas fragilidades, nosso temperamento, e ela potencializa tudo isso, né? Tudo aquilo que a gente tenta guardar em nós, aquilo que é mais difícil, aquilo que a gente não gosta muito de mostrar, que a gente tenta ponderar um pouco nas nossas relações. Quando a gente está em crise, independente da crise, agora é uma crise sanitária, né? Mas independente da crise, tudo isso vem à tona. A gente pode ficar mais violento, mais agressivo, a gente pode expressar os nossos sentimentos com mais força. E é isso que tem acontecido. Claro que a pergunta é sobre a França. Sobre a França. O francês foi muito marcado, então, por aquilo que nós falávamos agora há pouco sobre os ideais da Revolução Francesa de igualdade, liberdade e fraternidade. Que em si, sinceramente, são ideais bíblicos. Antes de serem ideais filosóficos, são ideais bíblicos. Todos esses valores estão presentes do começo ao fim da palavra de Deus. E tudo isso foi pensado de modo filosófico, tentando sair da Bíblia. E pensando de modo filosófico, a gente descaracterizou esses elementos tão importantes para a palavra de Deus e que se tornaram o que eles chamam de valores da República: igualdade, liberdade, fraternidade. Por que eu estou falando isso? Porque esses valores que a gente tentava viver de modo mais ou menos harmônico, cada um com a sua compreensão e tudo mais, se tornou algo como que de ataque um para com o outro. Em nome da minha liberdade, eu vou fazer isso. Em nome da igualdade, eu vou fazer isso. A sociedade foi extremamente polarizada. Nós estamos vivendo numa época dos polos, onde um se permite de atacar o outro. A gente percebe isso no mundo inteiro, Mas, na realidade francesa, existe uma divisão, que foi até um problema recente agora na Arquidiocese de Florianópolis, no Brasil, onde uma missa foi interrompida. Né? Pela aglomeração. Pela aglomeração. Mas nessa pandemia vocês viram transmissão, missas transmitidas, o francês fica assistindo, vocês ficaram em casa? O francês é rebelde, o francês não está... É isso que eu ia falar, as consequências estão justamente aí. O francês ele vai pensar o seguinte: um católico francês, ou um cristão francês, eu tenho o direito de ir à missa. É o meu direito. É a minha liberdade.
E o governo fechou. No primeiro momento do primeiro lockdown, as igrejas estavam fechadas. A igreja nem estava aberta, independente de culto, a igreja estava fechada. Isso, para um francês, você está privando ele da liberdade de ir e vir dele. Ainda mais, no primeiro lockdown, e começou agora durante o mês passado inteiro, de novembro, tudo foi fechado de novo. Bom, as igrejas puderam ficar abertas. Houve mais uma vez, porque eu falava de polarização, começou a fazer uma distinção muito grande nessa pandemia daquilo que é dito essencial e não essencial. E quem é que diz que a fé não é essencial? Se justamente a fé pode nos ajudar a atravessar a crise, e talvez de um modo mais sereno, mais em paz, com mais sabedoria, e você priva também as pessoas daquilo que parece essencial. Não estou dizendo que nós temos que lotar as igrejas, mas se o hipermercado está aberto, eu não estou fazendo apelo a nenhuma revolução, à desobediência. Acho que nós temos que trabalhar, governo e igreja tem que trabalhar juntos. Tá, mas desculpe interromper, Sim. isso é porque ele acredita na fé e vai lutar por isso? Ou porque ele é briguento mesmo? Ele quer colocar a lei em todos os sentidos? Esse que é o problema. Eu não penso que seja por uma convicção profunda da fé. Essa é a dificuldade. É claro que isso é uma generalidade. É claro que eu também tenho paroquianos que têm fé e que vivem graças a Deus. Mas assim, eu tenho a impressão que a gente fica mais num âmbito da religiosidade, da prática. A minha prática é de ir à missa. E eu preciso e eu quero ir à missa. E ninguém vai me impedir de ir à missa. Eu sou livre. Eu sou livre de ir à missa. A minha liberdade que é maior, foi conquistada e eu tenho que convivê-la. E eu tenho que vivê-la. Então isso é muito grave, porque isso para mim existe uma diferença entre religiosidade e espiritualidade. Religiosidade eu vou colocar como sendo as práticas de determinada religião, e a espiritualidade é aquilo que está mais enraizado no mais profundo, no mais íntimo do meu ser. E eu percebi na crise que o francês é um povo extremamente religioso, religiosidade manifestada através da missa. E basta. Se você tirar a missa do francês, ele está perdido. Ele está perdido. Mas houve também aqui no Brasil movimentos fortes também, no auge da pandemia, exigindo a missa, brigando, tenho direito à comunhão e assim por diante. Será que as bases são aí europeias, francesas? Mas eu penso, ao mesmo tempo, eu concordo, eu entendo, mas ao mesmo tempo eu percebi, eu não estou querendo dizer que o brasileiro ele é mais espiritualizado que o francês, longe de mim fazer uma afirmação desse tipo. Mas a gente percebe que o brasileiro ele se vira para poder manter uma vida de intimidade com Deus. Ele vai fazer terço. Quantas vezes eu vi nas mídias momentos de oração. Adoração, oração em família. E ele vai fazer. Lives musicais. Tudo. Pergunta se o francês é capaz de utilizar. A gente fez transmissões. Quantas pessoas assistem? O povo não tem Facebook na França. O povo não tem Instagram, uma novidade. Né? Se eu vou falar de todas as outras mídias, tem uns jovens que estão usando TikTok, que estão usando Snapchat. Não, o Snapchat já era, gente. Não, mas Snap já era. A juventude francesa vive de Snapchat. Então, assim, grupos WhatsApp, nossa, que novidade. Eles estão descobrindo isso agora na paróquia. Isso, gente. É isso que eu estou querendo dizer. O francês ainda se comunica, enfim, carta. por SMS. Por SMS. Então, durante a pandemia, você privar um francês de missa, e como ele não está nas mídias, como que você chega com a missa através dele? Ele vai ter que ligar a televisão e procurar num canal católico, só tem um, e que nem é de boa qualidade, e nem todo mundo tem acesso porque não é na rede aberta, para poder ter a missa. Meu Deus do céu. Então, assim, é muito diferente, é muito diferente. Meu irmão, infelizmente nosso tempo está acabando, está esgotando. Tem muita coisa aqui para poder partilhar, não sei você do outro lado, de vontade realmente de conhecer. Acho que conhecer outra cultura, conhecer outras realidades, acho que nos faz crescer cada vez mais e valorizar a nossa individualidade, o nosso jeito de ser, o nosso Brasil. Acho que isso é que deixa como mensagem para nós. Por favor, nos dê uma bênção. Por favor, dê uma bênção em francês. Pois é. Aí, quando ele fizer isso aqui, você faz o sinal da cruz. Só faz, mesmo que você não entenda nada, entendeu? E assim por diante. Então eu vou dizer, o Senhor esteja convosco, a resposta ele está no meio de nós, mas eu dou toda a resposta, né? Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amém. Amém, você conhece. Obrigado, meu irmão.
Uma alegria. Até semana que vem, tchau.